Olá, tudo bem? Bem-vindos ao mundo cultural. A liderança é uma qualidade que muitos não têm. Por isso, em nosso mundo, são poucos os que governam e muitos os que são governados. E devido a isso, geralmente temos uma democracia meio ilusória, já que não são todos que são ouvidos, pelo contrário, para ser ouvido nesse mundo é necessária influência, atitude e perseverança, características de um líder. O que demonstra o quão importante é ser um. Quer saber como? Então vamos ao que interessa. Primeiro deve-se entender que liderança, antes de ser uma vantagem, é uma responsabilidade, pois o indivíduo que tem a potência de ser líder deve se atentar ao que fala e faz, pois muitos irão segui-lo justamente pelo que você diz e faz. É como a brincadeira do rei mandou, entende? Por isso a liderança demanda responsabilidade. Hitler, por exemplo, era um líder, mas o que ele causou foi a destruição da Europa e a morte de muitos, sem causar nenhum efeito bom para o mundo, nenhum efeito que desse vantagens para o nosso futuro, que é o nosso presente atual. Logo se entende que se um líder usar seu poder de fala de forma emocional e apenas colocando seu ódio em pauta, irá causar um regresso e não um avanço. Quer uma diferença para ilustrar bem isso? Putin, atual presidente da Rússia, dificilmente usa seu poder de fala para fazer discursos inapropriados ou ineficazes, pois é um homem de razão. Já Bolsonaro, atual presidente do Brasil, é um cara que, sem colocar ideologias políticas aqui, infelizmente é bem emocional. Ele trava na hora de falar, comete discursos superficiais e assim por diante. Se você discorda do que acabei de falar, tudo bem, mas eu, analisando de forma imparcial, vejo isso. Enfim, por isso se conclui que a responsabilidade precisa ser a base da sua liderança. Você não pode usar sua influência e espaço de fala para apenas conquistar seus interesses pessoais. Não, você deve usar com razão e sabedoria, para que não cometa erros e encaminhe seus seguidores para o caminho que você realmente quer que eles percorram. Thomas Shelby, por exemplo, em seus momentos de liderança, dá ordens frias e coercitivas para aqueles que o ouvem e seguem. Perceba que ele até ouve o que os outros têm a dizer, mas geralmente se ele acha que aquilo é certo, ele dá a ordem e faz com que o ordenado não reclame. Na terceira temporada, bem no começo, Thomas ordena que Arthur mate o comunista infiltrado em sua casa no dia de seu casamento. Arthur até tenta responder sobre isso, dizer que não concorda, mas Thomas, com sua argumentação, convence Arthur e não tira seu espaço de fala, para que assim apenas Thomas fale e consiga colocar Arthur no caminho que quer que seu irmão percorra. E essa é a responsabilidade de Thomas. Ele tem total consciência que a partir dessas ordens suas, ele sabe que se algo der errado, será culpa apenas dele. Mas esse, ao mesmo tempo, é o grande alívio de Thomas também. Saber que é apenas culpa dele e que não há ninguém que poderia influenciar seus planos e que fosse culpado também, até porque é apenas ele que dá as ordens. Já que Thomas, por mais que utilize membros da sua família para o ajudarem, gosta de trabalhar sozinho. Essa é a grande sacada da liderança de Thomas. Ele, no fundo, está sozinho ali, ordenando seus membros que o seguem. Mesmo que esteja sempre perto da sua família, é apenas ele no comando, e por consequência, é apenas ele que vê o que deve ou não fazer e qual caminho ele e os Peaky Blinders devem seguir. Logo, além de responsabilidade, liderança significa solidão. E agora provavelmente você entende por que na quinta temporada Thomas Shelby repete várias vezes que ninguém o ouve. Porque como apenas ele enxerga o caminho certo a ser seguido, já que ele já tem tudo planejado na sua mente, ele se frustra quando alguém não o segue. Pensa comigo, você sabe o que deve fazer para conseguir R$1 milhão. Você sabe o que deve investir para chegar nessa quantia. Porém depende de 3 pessoas, e 2 delas sempre faz a metade do que você diz para fazer ou nem faz. Você não ia se frustrar? Poxa, você tem total certeza de que se os 3 fizerem exatamente o que você precisa, você irá conseguir esse 1 milhão. E aí 2 não faz direito
e a coisa fica se prolongando até você acabar perdendo as chances de ganhar essa quantidade de dinheiro. Enfim, essa raiva que você sentiria, essa frustração, é o que Thomas sente quando Michael não vende as ações na bolsa antes da quebra, ou quando Fred, o comunista da primeira temporada, não sai da cidade quando Thomas pediu. Por isso, Thomas se sente sozinho nessa jornada para o sucesso, devido ao fato de que apenas ele vê o que é correto para todos fazerem, como você sabia nesse exemplo do 1 milhão. Isso é um outro lado da liderança. Para ser um líder, você deve entender que está em suas mãos ordenar e controlar aqueles que o seguem, e você não será igual a eles, porque você justamente será o líder. Você tem esse peso da liderança de saber o que deve fazer e até mesmo o que deve sacrificar para chegar aonde quer. E isso já resume bem a solidão que é ser um líder. Por isso não é algo fácil de se tornar e nem de ser. Você precisa ter as qualidades certas e quando é um líder, você precisa ter em mente sua responsabilidade, além de aguentar essa solidão que sentirá. Quer um exemplo do cotidiano para entender isso? Você já está em um bom patamar da vida, tem uma boa quantia de dinheiro na conta, uma casa, um carro e assim por diante. Além disso, essa sua riqueza toda vem do capital da sua empresa, que já foi aberta há 5 anos e só cresce cada dia mais. Você é o chefe e, portanto, responsável também por todos os seus funcionários. Eis que um dia você encontra um amigo seu de infância, o Joãozinho, que você sabe que não é dos melhores, mas ajuda ele e coloca ele na sua empresa. Afinal, ele está desempregado faz 3 anos. Bom, passa-se 6 meses e esse seu amigo Joãozinho, que você colocou ele para ser responsável pela compra da matéria-prima do seu produto. Então tudo beleza. Porém, um dia desses, você recebe uma intimação da Receita Federal te acusando de praticar fraude por meio de notas frias. Notas frias é justamente uma fraude cometida por meio das notas fiscais, onde geralmente tem como função esconder dinheiro para se livrar de impostos e assim por diante. Então você vai investigar isso, obviamente, porque sabe que sua empresa é totalmente ética e legítima e nunca fez um tipo de coisa assim. E logo na sua cabeça já passa a imagem de Joãozinho, já que foi seu último funcionário a ser contratado. Bom, quando você vai atrás disso, já descobre logo de cara quem é, e é exatamente quem você pensou, o tal do seu amigo Joãozinho. Ele justamente fez esse esquema de notas frias para conseguir arrecadar mais dinheiro, pois estava com dívidas devido aos 3 anos desempregado, precisava de grana rápida. Enfim, agora você tem um processo em mãos, terá que gastar alguma grana com isso e provavelmente vai perder alguns negócios e licitações por causa desse nome da empresa estar nesse processo, trazendo uma imagem ruim para ela. Portanto, o que eu quero que você entenda aqui são os princípios de uma liderança. Primeiro, você é responsável por todos que estão seguindo você, e por isso, se um deles fizer algo errado, você também estará fazendo algo errado, entende? Logo, você tem responsabilidades, não só com você mesmo, mas com aqueles que o seguem. Segundo, sua empresa já estava indo bem, você estava vivendo o sonho da sua vida e sabia qual caminho seguir para continuar nesse sonho, mas nem todos fizeram o que você queria, no caso de Joãozinho. Isso comprova a tal da frustração que eu comentei, seguida de solidão. E terceiro, algo que ainda não comentei, quando você está liderando, deve ser totalmente racional e saber o que precisa fazer para chegar nos seus objetivos, nem que você tenha que sacrificar algo por isso. Quando você contratou o seu amigo de infância, você cometeu um grande erro, porque você não contratou ele pela sua qualidade, e sim por apenas ser seu amigo de infância. Faça um favor a si, não misture emocional com negócios. Quando se é um líder, você deve ouvir sua razão e não suas emoções. Enfim, liderar é isso. Você está preparado? Bom, espero que tenha curtido essa análise. Se sim, não se esqueça de deixar aquele like. E caso não seja inscrito no canal, o que está esperando? Se inscreve aí, afinal ajuda muito e não custa nada também, né? Beleza? Muito obrigado por toda a atenção e até mais.